Hoje vamos falar sobre outra doença que a gente precisa chamar a atenção, que é a varíola do macaco. Tá? Pernambuco confirmou até agora 7 casos, 19 suspeitos. O Brasil confirmou a primeira morte da doença. Até que ponto isso tem risco, Eduardo? E qual é a maneira mais fácil de pegar? Como é que a gente pega essa varíola dos macacos? Você deve ter ouvido já isso, só que hoje a gente tem um especialista muito especial aqui, que é o Dr. João Paulo França, que é infectologista, está comigo aqui. Rapaz, sem tempo, mas com muita gratidão. Obrigado pelo senhor estar aí no carro conversando com a gente, doutor João. O prazer é todo meu. Essa oportunidade de estar esclarecendo sobre uma doença que está se espalhando tão rapidamente, né? A gente tem que aproveitar. Ô, doutor João Paulo, eu vou começar com essa pergunta. Está se espalhando rapidamente? Aqui em Pernambuco, a gente pode considerar que é um contágio rápido? Aqui em Pernambuco ainda não está rápido, mas se a gente olhar de forma do mundo, está rápido sim, tá? E aí a gente tem que se preocupar. Ô, doutor João, o motivo de você estar aqui é o seguinte. Um dos estudos que saiu agora há pouco sobre a varíola do macaco indica que ela é mais facilmente transmitida com o toque de pele e pela relação sexual. Como é que funciona isso? É uma doença de transmissão de contato próximo, íntimo e prolongado. Não é só um toque na pele, eu tenho que estar tocando na pele todo dia, por várias horas, para poder pegar. Sendo que o sexo, ele é um atalho para isso tudo. Um negócio que era para ser, um exemplo, uma semana todo dia eu com contato com aquela pessoa, no sexo é um negócio ali de minutos ou hora que resume essa semana em um ato só. E me diga uma coisa, qualquer tipo, por exemplo, um beijo, passa assim tão rápido, o sexo, digamos assim, qualquer relação sexual já pode passar isso? Ou tem algumas que são mais fáceis, outras mais difíceis? Qualquer relação sexual, ela pode passar. Porém, o sexo anal, assim como outras doenças infecto-contagiosas relacionadas ao sexo, ele é um facilitador, tá? Porque a mucosa do ânus, ela não é muito receptiva a esse ato. E aí ela raspa com mais facilidade, favorecendo que a infecção ela entre mais fácil. Para piorar, dentro do intestino, a gente tem um sistemazinho de defesa próprio, que faz com que a bactéria entre ali, ou o vírus, né, e já consiga acesso ao corpo. Mais fácil do que as outras modalidades de sexo. E com relação à boca, ao beijo, por exemplo, 2 pessoas, uma delas não tem nenhum sintoma físico da varíola dos macacos, mas elas se encontram e elas se beijam. Pode passar também dessa forma? Pode, mas assim, é bem mais difícil, principalmente se o paciente não tiver lesão ativa, né? Lesão ativa é que aumenta mais essa chance de transmissão. Um beijo, a chance é pouca, mas existe. Eu estou aproveitando essas perguntas, são perguntas feitas por nossos telespectadores. Claro, a gente pegou alguns estudos, saiu um estudo recente, que inclusive pedia para ter mais cuidado nas relações homossexuais, tá? Por causa dessa história do contato com humanos, tá? E aqui a gente está falando bem claramente para você entender, o pessoal da rádio também entender, porque isso levantou uma coisa que eu acho que é de uma grandeza ainda maior. As pessoas estão se cuidando menos com relação a evitar doenças sexualmente transmissíveis, doutor João? Isso está acontecendo e é um movimento, infelizmente, mundial. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, entre 14 e 25 anos, 50% da parcela dessa população vai ter alguma infecção sexualmente transmissível. Imagina aqui no Brasil como é que a situação deve estar. Então, realmente, o povo relaxou. A gente tem que fazer um sexo mais responsável, né? Tem uma responsabilidade individual sobre suas escolhas sexuais para que não ocorra o que está acontecendo agora. E para deixar claro, qualquer escolha sexual, né? A questão da varíola do macaco, o senhor falou da mucosa do ânus, isso é uma coisa. Mas a doença sexualmente transmissível, essa falta de cuidado, e aí está falando de AIDS, está falando de sífilis, parece que os casos de sífilis aumentaram muito também. E aí é qualquer relação sexual. A gente está se cuidando menos no geral, né? Exatamente, é o cuidado preservativo. Se você conversar com o pessoal da geração mais atual, eles estão considerando algo obsoleto e que não deveria ser. O preservativo é um grande aliado aí nessa prevenção. Inclusive, doutor João, eu sei que seu tempo está curto, eu vou adiantar essa pergunta, porque é uma pergunta que foi feita aqui também pelos nossos telespectadores. Existe alguma forma, muita gente preocupada com isso, porque a varíola do macaco ela é uma coisa muito visual.
Então você consegue, quando tem as lesões, saber que aquela pessoa está infectada. Não tem como saber quando não há essas lesões ou tem? É porque visivelmente você consegue ver, né? Ainda não se sabe ao certo se os assintomáticos não transmitem. As últimas evidências mostram que os assintomáticos não transmitem. O pessoal que está no período de incubação, né? Mas quem tem a lesão ativa, ela transmite sim. A gente pode ter, pegar carona com preservativo, mas infelizmente o preservativo não protege 100% dessa doença. Ele protege, mas não 100%. Então tem que ter cuidado mesmo. E infelizmente a gente tem que ser mais seleto na hora de fazer uma relação sexual. A gente tem que selecionar bem, não fazer assim, banalizar essa relação que é tão íntima e é tão bonita. E aí ele chegou no ponto, que é o ponto que a gente pensou para esse ao vivo aqui com o Dr. João Paulo, gente, que é o seguinte: independente de escolhas, tá? Independente de qualquer coisa, o que a gente está vendo, né, doutor João, é que as pessoas, elas estão escolhendo menos. Então, isso está se colocando em risco. Peguei esse carro-chefe da Varíola dos Macacos para pegar esse tema mais amplo. Tá em alta a Varíola dos Macacos, assim, porque é uma coisa mais visual. Mas as doenças sexualmente transmissíveis estão muito, muito, muito altas, estão aumentando muito. E essa história do sexo pelo sexo, vou sair, vou pegar qualquer um, fazer qualquer coisa, isso tem contribuído para essa história, né, doutor? O senhor já falou isso, mas queria que o senhor repetisse para ficar bem claro, pessoal em casa. Exatamente. O sexo, ele é uma relação bastante íntima. E aí a gente tem que selecionar bem nosso parceiro ou parceira, né? Porque quando a gente banaliza, a consequência pode ser justamente essa. A gente não conhece o histórico do nosso parceiro e aí ele pode estar com uma infecção sexualmente transmissível e ocasionar a situação que a gente já está tendo. Doutor João, muito obrigado. Tem um monte de perguntas chegando aqui, mas eu não vou ter tempo de fazer todas. Mas eu queria marcar com o senhor para a gente fazer uma reportagem completa, trazendo esses detalhes da varíola dos macacos e do aumento das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente aqui em Pernambuco. Pode ser? Pode ser, pode contar comigo. Doutor João, um abraço e obrigado pelo seu tempo. Doutor João Paulo França, que é infectologista. Gente, a quantidade de perguntas que chega aqui eu não vou conseguir atender, mas vamos fazer essa reportagem sim. Eu acho que é importante a gente bater um papo sobre isso, sobre o que está acontecendo no nosso mundo